Fala galera, a aula de hoje é sobre grandes navegações europeias do século XV e XVI. Solta a vinheta, professor. Pessoal, presta atenção. Como que a gente vai tratar o assunto grandes navegações europeias? É importante ressaltar que durante o século XV, somente duas cidades europeias tinham o monopólio do comércio das especiarias, que era Gênova e Veneza. Essas duas cidades ganharam muito dinheiro com o comércio de especiarias. Essas especiarias eram cravo, canela, pimenta do reino, seda chinesa, porcelana chinesa, tapete persa. E essas especiarias vinham do Oriente, China, Índia, vinham por terra, basicamente, até a cidade de Constantinopla, e da cidade de Constantinopla era vendido para mercadores de Gênova e Veneza. Esses mercadores de Gênova e Veneza revendiam essas especiarias para a Europa. A lucratividade desses comerciantes era imensa. As cidades de Gênova e Veneza enriqueceram demais. E essa riqueza acabou sendo bem vista por outros países da Europa. Só que vários países tinham problemas, não podiam investir nesse setor comercial. A Inglaterra e a França estavam em guerra, a Espanha estava em guerra, outros países buscavam independência, outros países não estavam unificados ainda, como Itália e Alemanha. E Portugal foi o pioneiro, por quê? Porque ele teve a sorte de já ter todas as condições prontas, preparadas. Ele já estava unificado, já tinha uma monarquia que pensava na lucratividade desse comércio, e foi justamente em Portugal que o investimento em novas tecnologias para navegação e construção de novos navios, como a caravela e a nau, vai se fazer. Portugal então vai ser o primeiro país da Europa a buscar uma nova rota para se chegar não a Constantinopla, mas sim à fonte das especiarias, que era China e Índia. Eles vão inventar caravela, vão inventar nau, vão investir bastante em sistemas de localização, na longitude, nas correntes marinhas, nos ventos, e eles vão começar a sua odisseia na África. Em 1415 eles chegam na cidade africana de Ceuta, e ao longo do século XV todinho eles vão descendo o continente africano. No final do século XV, Vasco da Gama, que era um navegador português, vai conseguir atravessar o final da África e chegar onde hoje é a Índia, na cidade de Calicut. Lá em Calicut, os portugueses vão encontrar a fonte da produção de pimenta do reino, porém essa primeira visita de Vasco da Gama não vai gerar um comércio. Somente em 1500, com a missão de Pedro Álvares Cabral, que inclusive passa no Brasil antes, somente nessa missão comercial, onde ele foi com 13 navios, 1.500 homens, que o Portugal vai ter acesso ao primeiro carregamento de pimenta do reino. E a lucratividade vai ser enorme. Essa lucratividade vai ser usada para melhorar e construir os navios mercantes portugueses, e novas rotas comerciais entre Portugal e o Oriente vão se formar. Portugal vai chegar à China, vai chegar a outras regiões da Índia, as ilhas do Oceano Índico, e Portugal vai ter acesso a muito carregamento de especiaria. Portugal vai enriquecer, vai formar um império ultramarino com as riquezas da África, que ele já tinha acesso desde o século XV, e com as riquezas do Oriente a partir do século XVI. É por isso que é uma grande explicação para a falta de interesse de Portugal em investir no Brasil entre 1500 e 1530, porque ele já tinha muito lucro com o comércio das especiarias no Oriente. Então o Brasil vai ser relegado ao segundo plano, enquanto que o comércio de especiarias vai explodir na Europa, e Portugal vai se beneficiar muito com isso. É importante dizer que a Espanha, em 1492, consegue chegar nas Antilhas, na América Central, e logo após, no começo do século XVI, os impérios Inca e Azteca vão ser dominados pela Espanha, e a Espanha vai começar a sua conquista. Logo no século XVI, a Espanha vai encontrar no Peru uma grande mina de prata, na cidade de Potosí, e vai gerar muita riqueza para a Espanha. A Espanha vai se tornar o maior país do mundo, maior frota de navios do mundo, maior exército, e vai ter um grande império com várias possessões, tanto na América, na África e na Ásia.
É por isso que o rei da Espanha dizia: no meu império o sol nunca se põe. Portugal, em contrapartida, vai levar muito dessas especiarias para a Europa, que tinham um valor muito alto no início. Só que com a chegada de mais e mais, cada vez mais toneladas de especiarias na Europa, o valor dessas especiarias vão cair muito. E outra, a quantidade de naufrágios na volta, porque era uma viagem de 2 anos e os navios vinham superlotados, passou a dar muito prejuízo para os comerciantes europeus. E também, lá no Oceano Índico, Portugal não chegava e saía de forma pacífica. Por quê? Porque o comércio das especiarias já existia no Oceano Índico. Então Portugal enfrentou muita resistência dos locais e, não raro, várias e várias vezes, os seus navios, tanto na chegada ou na partida das regiões produtoras de especiarias, os navios portugueses naufragavam. Com muita dificuldade, Portugal conseguiu fazer esse comércio de especiarias, mas logo depois, quando o valor das especiarias começaram a entrar em decadência e outros países da Europa, como Espanha, Holanda, também começaram a chegar no Oriente, também começaram a vender especiarias na Europa, fez com que esse monopólio português e essa riqueza portuguesa oriunda do comércio de especiarias, fez com que isso diminuísse muito e o Império Português entrasse em decadência, já no século XVI. Então, quando a Espanha começa a ascender, o Império Espanhol, o Império Português começa a entrar em decadência. Valeu, pessoal, um abraço, uma boa prova para vocês, fui!